Boa noite a todos. O coral já trouxe a mensagem em forma cantada. Lavínia já veio aqui dizer o que é o Natal, o que ela conhece do Natal. A Mary já falou, versículos foram citados, mas é sempre importante a gente meditar um pouquinho mais naquilo que a Bíblia tem a nos dizer, porque estamos na semana em que vamos comemorar o Natal. Isso, essa semana as famílias vão se reunir, os amigos, mas o que é realmente o Natal? O que significa de verdade esta data? Para muita gente é uma oportunidade de um feriado prolongado, né, em que a gente não precisa trabalhar, os alunos já estão encerrando as suas atividades de estudo, e aí não tem aula, as provas já foram feitas, e muita gente aproveita para descansar, para passear, para fazer um monte de coisas. Mas o que significa exatamente o Natal? O que significa verdadeiramente esta data? Já foi dito aqui, a gente não sabe quando exatamente Jesus Cristo nasceu. 25 de dezembro ficou convencionado ser a data para comemorarmos. Mas eu já disse aqui em outra ocasião, Jesus pode ter nascido 15 de abril, 19 de setembro, 20 de janeiro, não faz a menor diferença. Fato é que uma vez por ano, nós separamos para lembrar daquele que é a razão do Natal. E eu quero ler um texto com você, que está no livro de Atos, no capítulo 7, os versículos 1 e 2. Atos, capítulo 7, versículo 1 e 2. A gente pensar algumas coisas interessantes a respeito do Natal. A palavra de Deus diz assim: disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. Até aqui a palavra de Deus. Talvez você esteja perguntando o que isso tem a ver com o Natal. É verdade, esse texto vai falar do momento em que Estevão, que é considerado, é chamado o primeiro mártir do cristianismo. Estevão foi o primeiro cristão a morrer pela sua fé. Ele foi apedrejado até a morte porque ele se coloca diante do sinédrio, diante daquele tribunal judaico, e ele defende a sua fé em Cristo como sendo verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus, o único Salvador. Isso causa muita raiva, então ele é apedrejado até a morte. Mas por que Estevão é importante no que diz respeito ao Natal? Estevão vai fazer um longo discurso, esse capítulo vai até o versículo 50, até o versículo 60, quando enfim ele morre. Mas eu não vou ler o texto todo, eu apenas chamei a sua atenção para esses dois versículos, porque Estevão vai começar a falar e falar muita coisa. Mas eu quero destacar apenas algumas coisas importantes, que embora ele não esteja falando de Natal propriamente dito, ele está se referindo a Jesus Cristo. E Natal só existe porque Jesus Cristo nasceu. Natal só existe porque o Verbo se fez carne, como diz a palavra de Deus, e habitou entre nós. Natal só existe porque Deus, o Joel lembrou do versículo aqui, amou tanto este mundo que deu o único filho que ele tinha para vir morrer no nosso lugar, para que nós fôssemos salvos. Natal tem a ver com reconciliação, reconciliação entre o homem e Deus. Natal tem a ver com oportunidade de salvação. Natal tem a ver com a maior das recompensas, que é a vida eterna. Então veja, se Jesus Cristo não viera, se Ele não tivera vindo a este mundo, não haveria Natal. Poderia haver qualquer feriado com qualquer nome, com qualquer significado, mas o verdadeiro significado do Natal tem a ver com reconciliação entre o homem e Deus. Qual é a sua situação nesta noite, você que está aqui? Não sei se você pertence a alguma igreja ou não, nós temos aqui os membros da nossa igreja, temos visitantes, alguns talvez de outras igrejas, talvez alguns de igreja nenhuma, mas qual é a sua situação diante de Deus? Mais importante do que estar bem, em Natal fala-se muito de harmonia, fala-se muito de paz, fala-se muito de perdão, fala-se muito de afetos e laços familiares, e todas estas coisas têm o seu lugar, todas estas coisas são importantes, porém, mais importante do que estar bem com os homens, mais importante do que estar bem com a família, mais do que estar bem consigo mesmo, é estar bem com Deus. Então, eu repito a pergunta: como está você diante de Deus nesta noite? Qual é o real significado do Natal para você?
O que você espera de uma data como esta? É apenas, como eu disse, mais um feriado, apenas uma oportunidade de comer coisas gostosas que a gente não costuma comer ao longo do ano? É a oportunidade de ver amigos e rever familiares queridos ou familiares que a gente nem gosta muito de ver, mas tem que ver porque é Natal e o pessoal vai lá e se abraça? É fazer amigo oculto no trabalho para tirar aquela pessoa com quem você não falou o ano inteiro e agora você vai abraçar e dizer Feliz Natal? O que é o Natal para você? Qual é o verdadeiro significado? Estevão nos ensina algumas coisas importantes a respeito do Natal. Veja o versículo 6, o versículo 3, diz assim, porque Deus começa a falar a Abraão e disse-lhe, sai da tua terra, dentre a tua parentela, dirige-te à terra que eu te mostrar. No versículo 6, falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. A primeira coisa importante que eu quero dizer para você a respeito de Natal, é que Natal é algo que foi profetizado por Deus. É algo que foi pré-anunciado, pré-dito pelo próprio Deus. Quando Deus se revela a Abraão, lá em Ur dos Caldeus, ele se revela e ele diz quem ele é, ele chama Abraão, manda Abraão sair da sua terra, deixar a sua família para trás e caminhar com Deus. Abraão faz isso, ele caminha com Deus, Deus vai se revelando a ele, Deus vai se dando a conhecer, Abraão vai tendo um relacionamento pessoal e próximo com Deus, e a partir daí, muita coisa é dita. Deus diz que de Abraão viria a bênção para todas as famílias da terra. Isso significa Jesus. Porque em Jesus Cristo, brasileiros, argentinos, nicaragüenses, americanos, chineses, japoneses, sul-coreanos, norte-coreanos, pessoas de todas as partes do mundo, de todas as línguas, de todas as nações, de todos os povos, podem encontrar salvação. Não existe plano B. Deus providenciou um Salvador para toda a humanidade. E é responsabilidade sua, se você acha que um Salvador para toda a humanidade não inclui você. Veja, Natal é predição de que viria o Filho de Deus a este mundo. Os profetas do Velho Testamento, eles falam isso repetidas vezes. Miqueias predisse que ele nasceria em Belém. Zacarias predisse que ele seria aquele que seria traído por 30 moedas de prata. O profeta Abacuque predisse que viria aquele que seria o que tornaria todas as coisas do mundo insuficientes, até que o homem se reconciliasse com Deus. Ezequiel predisse que viria aquele que iria refazer, dar vida, vivificar, infundir vida em pessoas que estivessem como ossos secos, ressecadas, mortas em delitos e pecados. O profeta Oséias diz que viria aquele que perdoaria as nossas infidelidades, perdoaria as nossas traições, perdoaria todos os nossos pecados cometidos contra Deus. E o profeta Isaías, no capítulo 53, ele tem a descrição mais perfeita de quem seria Jesus Cristo. Homem de dores, homem acostumado a trabalhar, homem de quem os homens desviavam o rosto, homem que daria a sua vida pelos pecadores, e ele faz uma descrição tão vívida de Jesus Cristo, e isso ele o faz 740 anos antes de Cristo. Então os profetas apontam para Jesus, e chega um momento em que Jesus veio a este mundo. O apóstolo Paulo diz que na plenitude dos tempos, quando tudo estava preparado, quando tudo estava pronto, quando a humanidade ansiava, quando havia um desejo muito grande de que algo diferente acontecesse, Jesus Cristo veio a este mundo. O que Estevão está nos dizendo é que Natal é algo que Deus disse lá atrás que aconteceria. Natal não foi uma invenção de alguém esperto para poder vender mais no fim do ano. Natal não é coisa que o comércio criou. Natal não é coisa que a igreja criou. Natal é coisa que Deus criou, porque Ele disse que viria o seu Filho para salvar os homens dos seus pecados. Desde Abraão até o final, Natal é Jesus Cristo. Mas Estevão diz algumas coisas mais interessantes, ele continua falando uma série de coisas, e lá no versículo 14 ele diz assim: e José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas, ou 75 pessoas. Por que Estevão fala isso? Veja, Estevão está argumentando pela sua própria vida. Aquilo que ele está dizendo vai fazer com que ele seja absolvido ou com que ele seja condenado. E ele se preocupa em dar um detalhe tão
parece insignificante a respeito disso. Ele está falando de José, que José, na verdade, um dos filhos de Jacó, ele vai para o Egito, vendido pelos seus irmãos, lá ele prospera na sua carreira, ele se torna primeiro-ministro do Egito, o Egito é então a maior potência mundial, e existe uma fome muito grande na terra. José manda buscar a sua família, ele diz para o seu pai, para os seus irmãos: olha, venham morar no Egito, porque eu vou cuidar de vocês aqui. E ele poderia simplesmente ter dito: olha, José mandou chamar a sua família. Mas Estevão não faz isso. Estevão vai dizer, ele se preocupa em dizer que era de 75 pessoas a família. Por que Estevão faz isso? Porque a segunda coisa que Estevão está ensinando para você e para mim nesta noite é que Natal tem a ver com fatos históricos. Quando Estevão ele dá esses detalhes, é porque ele está mostrando para nós que é importante que você entenda que a história de Jesus Cristo não é uma fábula engenhosamente criada, não é apenas uma ideia, não é apenas uma história da carochinha, não, ele está falando de fatos históricos que podem ser verificados em documentos antigos, que podem ser verificados pelos dados da história. Nos evangelhos, quando fala de Jesus Cristo, fala de Pilatos, fala de Herodes, fala de Anás, fala de Caifás, dos sumos sacerdotes, dos fariseus, homens que existiram, e existem documentos falando exatamente da existência e da veracidade da história destes homens. Caso você não saiba, existem mais documentos antigos falando a respeito da existência e da crucificação de Jesus do que existem documentos antigos falando da existência de Júlio César, por exemplo. Estevão está dizendo que o Evangelho é algo que realmente aconteceu na história. Alguns costumam dizer que a igreja inventou isso para poder atrair os fiéis, para poder assustar as pessoas, mas não é disso que nós estamos falando. Não, isso não foi inventado para que a igreja pudesse fazer cantatas bonitinhas, para que as pessoas pudessem vir aqui cantar músicas que emocionam, e alguns se alegram, outros se emocionam e choram, e depois vão para as suas casas e nada muda. Não, Estevão está dizendo, eram 75 pessoas. Quando você lê qualquer relato histórico, seja a respeito da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, de guerras na época medievais, o que você vai ver é que existem relatos precisos a respeito de quantos canhões haviam, quantas pessoas morreram, quantas armas foram conquistadas, porque isto dá credibilidade à narrativa. E é isso que Estevão está fazendo. Ele está dizendo, eram 75 pessoas, isto é fato. Cristianismo lida com fatos. Cristianismo lida com história verdadeira. Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo viveu, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, voltou para o céu e um dia virá buscar a sua igreja. Natal fala de histórias de verdade. É isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Mas Estevão, eu disse que não vou demorar e não vou realmente, ele continua falando uma série de coisas, e a partir do versículo 17 ele diz assim: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou outro rei, que não conhecia José. Este, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo, nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Estevão está contando a história da opressão que o povo sofre no Egito. Depois que José morre, o povo hebreu começa a se multiplicar grandemente. O faraó que tinha abrigado José e sua família, aquelas 75 pessoas iniciais, que agora eram milhares de pessoas, muito tempo se passou, eles se multiplicaram ali. Vem um faraó agora que fica com medo e diz, não é bom que esse povo esteja aqui, porque eles já são em muita quantidade. Se houver uma guerra contra exércitos inimigos, se eles se juntarem aos nossos inimigos, nós ficaremos em desvantagem. Então ele começa a oprimir o povo de Israel, ele começa a massacrar o povo, ele ordena que quando nascessem crianças, os meninos fossem jogados no rio, apenas as meninas permanecessem, porque elas iriam se casar com homens egípcios, seriam absorvidas pela cultura, e isso acabaria com o povo de Israel. Mas veja, a história vai nos dizer, a Bíblia vai nos contar,
que Deus preservou o seu povo. Moisés foi escondido porque a filha de Faraó, ela olha para aquele menino, ela diz: este menino é um menino dos hebreus, e contrariando a ordem do seu próprio pai, ela cuida daquela criança. Aquele homem cresce, ele se torna o libertador do povo de Israel, ele tira o povo de Israel do Egito, ele leva o povo para o deserto, ali ele lhes dá leis, ele lhes dá preceitos, ele lhes dá estatutos, ele lhes dá os famosos 10 mandamentos que o mundo inteiro já ouviu falar, ele vai mostrando quem é Deus, ele vai dizendo que Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de justiça, o povo vai aprendendo quem é o Senhor. Moisés morre, Josué assume, ele entra na terra prometida, ali o povo se torna um grande rei, eles são governados por reis poderosos como Davi, como Salomão, como Asa, como Josafá, como Ezequias, eles se tornam importantes, eles se tornam fortes, mas o que Estevão está dizendo é que Natal significa que Deus cumpre as suas promessas feitas lá atrás. Quando o Natal chega, você e eu somos levados a lembrar que aquilo que Deus falou lá atrás está valendo. Eu quero dizer para você nesta noite que Natal significa que Deus é fiel às suas promessas. E esse mesmo Deus que diz, no versículo que o Joel citou mais uma vez, que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna, continua valendo. Natal fala de um Deus de amor. Natal fala de um Deus que não desiste de você. Natal fala de um Deus que conhece você. Natal fala de um Deus que preservou você até aqui nesta noite. Assim como Ele preservou o povo, porque tinha um propósito, Ele trouxe você aqui nesta noite, porque Ele quer falar ao seu coração. Estevão está me dizendo que Deus é um Deus que se importa. Na noite de Natal, na noite de 24 para 25, tem muita gente comemorando, mas fica muita gente triste. Tem muita gente que talvez tenha problemas familiares, problemas de relacionamento com as pessoas, se sintam sozinhas, se sintam frustradas, se sintam decepcionadas, traídas, abandonadas. O que Estevão está dizendo, Natal é para você lembrar que Deus não se esqueceu de você. Que independente da sua situação, independente dos problemas que estejam oprimindo e pesando sobre você, Deus continua se lembrando de você. E quando Deus olha do alto da sua glória e Ele vê toda esta multidão de pessoas que existem neste mundo, Ele não vê apenas uma multidão, Ele vê cada um de nós. Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua história, Ele conhece os teus medos, as tuas frustrações, as tuas ansiedades, e Ele cuidou de você, porque Ele quer que você ouça a sua voz nesta noite. O que é Natal para você? Interessante que Estevão está dizendo que, embora o povo de Israel tenha sido oprimido, ele foi preservado por Deus, porque Natal significa que há 2 tipos de história. Existe a história que os homens escrevem. Esta história ela é escrita pelas nossas decisões. É escrito por aquilo que você faz na sua vida, com a forma como você se relaciona com o mundo, com as pessoas ao seu redor. Esta é a sua história. E depende do que você vai fazer. Há muitos que fazem escolhas, e hoje de manhã a gente falou sobre escolhas, e escolhas influenciam na história da nossa vida. Mas o que o Estevão está dizendo é que existe uma história que é escrita por Deus, e nesta história o homem não tem interferência para modificá-la. Deus havia dito lá atrás que viria o Salvador. Ele vem preservando essa história, Ele vem mantendo essa história, Ele vem cumprindo esta promessa, e chega um momento em que Jesus vem ao mundo, porque esta história foi escrita por Deus. Agora veja, aqui há a sua história, escrita por você, aqui há a história de Deus,
escrita por Ele. A sua história, ela tem avanços e retrocessos, ela tem altos e baixos, ela tem vitórias, ela tem derrotas, ela tem sorrisos e ela tem lágrimas, ela está de pé e ela cai, ela é feliz em alguns momentos, ela é miseravelmente triste em outros, mas a história de Deus, ela tem um curso perene, ela tem um curso reto, ela não muda, ela vai avançando. Deus cumpre cada detalhe da história que Ele escreveu, e aqueles que crerem em Jesus Cristo saberão o que é verdadeiramente o Natal. E o convite para você nesta noite é que você una a sua história à história de Deus, para que você saiba o que é Natal de verdade. Para que você possa realmente dizer: Senhor, eu quero unir a minha história, essa história que tantas vezes não aconteceu do jeito que eu queria, essa história que tantas vezes me deixou decepcionado, essa história que tantas vezes me trouxe frustrações. Alex cantou um hino aqui que eu cantava quando era adolescente. Existe alguém com olhos de amor que espera, Ele quer te dar amor agora. Sim, vem deixar teu sonho vão, vem dar-lhe o coração. Sim, vem ao meu Jesus. Esta igreja está reunida aqui nesta noite, em primeiro lugar, para adorar ao Senhor, porque é Natal. E Natal enche o nosso coração de gratidão. Nós cantamos: Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu o Redentor, Jesus nasceu, paz na terra. Aliás, no Natal, eu gosto sempre de lembrar que os anjos disseram: paz na terra aos homens de boa vontade. Não é isso? Sim ou não? Não, não foi isso. Os anjos nunca disseram isso. Os anjos não disseram paz na terra aos homens de boa vontade. Leia lá na Bíblia. Os anjos disseram paz na terra, boa vontade para com os homens. Não são os homens que têm boa vontade, é Deus quem demonstra boa vontade para com os homens. Então os anjos vêm cantando e vêm dizendo paz na terra, porque Deus, num ato de profunda boa vontade, Ele envia o seu Filho. Então nós estamos aqui para adorar ao Senhor, que teve boa vontade para conosco, que olhou para nós, no nosso estado de perdição, de miséria, de pecado, confusos, desorientados, sem saber o que fazer, perdidos, dando cabeçada para lá e para cá, lutando, suando, sangrando, chorando, tentando resolver os nossos problemas sem conseguir, e Deus diz: não, vocês não podem, mas eu amo vocês, e meu Filho fará isto. Esse é o primeiro motivo pelo qual nós estamos aqui. Mas em segundo lugar, nós estamos aqui para convidar você a se unir a nós neste canto de adoração. Para convidar você a dobrar os seus joelhos diante do Senhor. A dizer: Senhor, o aniversário é teu, mas o presente é nosso. Porque todo aquele que crê, mais uma vez, não morrerá eternamente. Um dia todos nós partiremos deste mundo. Hoje, amanhã, daqui a 30 anos, 50 anos, não importa. Mas a grande questão é, quando nós não estivermos mais aqui, nós estaremos com Jesus, se nós verdadeiramente cremos nele e se ele é o nosso Senhor. E ele diz: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, não morrerá eternamente. Ele pergunta: crês tu isto? Você crê nisto? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Então junte-se a nós, venha louvar ao Senhor, entregue a Ele o seu coração, peça a Ele que te receba, peça a Ele que perdoe os seus pecados, peça a Ele que Jesus seja verdadeiramente real e o Senhor da tua vida, e tenha verdadeiramente um Feliz Natal. Depois, você pode se juntar com a família para comer o Chester, o peru, ou seja lá o que for. Mas o mais importante é que você receba nesta noite o presente de Natal, que é Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Que Deus abençoe você, que Deus fale ao seu coração, que você entenda que Deus não se esqueceu de você e que todas as promessas dele continuam valendo e valerão por toda a eternidade.
Que Deus te abençoe.